Vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão e ontem, né? Tudo nosso, tudo nosso. A gente ganhou na entrada do Aston Villa ao vivo, ganhamos na entrada do Chelsea ao vivo, ganhamos na duplinha dos dois e no jogo da Chapecoense os gols que a gente queria saíram antes, mas 2,38 unidades, mais as 1,40, mais as quase 4, 5 do mês semana passada. Enfim, estamos muito bem nesse mês de maio e agora eu separei essa lista aqui, se o computador deixar, de jogos para vocês neste sabadão. Tem Bundesliga, Campeonato Brasileiro, a final da FA Cup e também da Série B. Meus palpites todos depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaro aqui para mais um vídeo. Antes de mais nada, primeiro comentário fixado, já entra aqui agora, para o que você está fazendo e clica para entrar no meu canal gratuito do Telegram, onde eu posto as melhores super odds disponíveis pelas casas de apostas. Também disponibilizo para vocês dicas extras dessas aqui do canal, muitas entradas ao vivo, enfim, o canal tá muito maneiro, tá bombando, cada dia entra uma porrada de gente e a gente vai fazer muita coisa legal lá ainda, beleza? Vamos começar analisando o primeiro confronto do dia do Leipzig contra o Stuttgart. E eu detesto admitir, mas eu estava errado, né? Eu confiei no Leipzig e ia até o final para poder ir para a Liga dos Campeões, mas com um empate em 0-0, né, na última rodada diante do Werder Bremen, o Leipzig acabou eliminado da Liga dos Campeões, né? E agora o máximo que ele pode conseguir é uma vaguinha aqui em competição europeia. Então o Leipzig foi uma decepção aí para mim, mas a gente estava no empate na Lula aqui, então tudo certo também. E a gente conseguiu ganhar algumas boas, perdeu outras tantas. Mas agora o time vai ter aqui o Stuttgart pela frente para poder, pelo menos, como eu falei, garantir uma vaga em competição europeia. E vai ser a segunda vez desde que foi promovido que o Leipzig não vai para a Liga dos Campeões. O Leipzig tem um time interessante, mas ele pecou demais no lado defensivo. Foram muitos gols sofridos nessa campanha. 45, uma média muito alta, e isso deixou o time aqui numa situação complicada, e o ataque nem reteu tanto também quanto poderia. Oscilação muito grande foi a palavra do Leipzig nessa temporada. O Stuttgart, ele vem de duas vitórias bem importantes, uma diante do São Paulo e uma diante do Augsburg por 4-0. Mas elas não mudam a situação da equipe. O Stuttgart, o máximo que ele consegue é terminar aqui na 8ª colocação, não vai para a competição europeia, quer dizer, né? Talvez vá, porque ele tem o jogo da final da Copa da Alemanha e esse é todo o foco desta equipe. Então, o Stuttgart pode até poupar os seus jogadores. Essa questão de must win aqui, para mim, ela pesa bastante, não só pela situação do campeonato do Stuttgart, que não faz mais nada, e o Leipzig buscando vaga em competição europeia, aliado ao fato do Stuttgart ter a disputa da final da Copa da Alemanha, então isso diminui ainda mais o interesse. Então, para mim, uma entrada clara aqui no Leipzig, menos 0,25, uma dica muito boa, e a minha primeira para vocês aqui, ok? No segundo jogo, a gente tem o Borussia recebendo o Kiel, e o Borussia nessa arrancada aqui com 5 vitórias seguidas, 4 pela Bundesliga, fazendo ele ter possibilidades de ir para a Liga dos Campeões, o que, na minha opinião, tem que acontecer. O Borussia é um time muito forte, tradicional de Liga dos Campeões, então eu preferia ver o Borussia tanto ao Freiburg quanto ao Frankfurt aqui, e se vencer, ele tem boas chances, porque se o Frankfurt perder, o Borussia vai passar em número de vitórias. Em questão de saldo de gols aqui, teria que fazer pelo menos uns 4, mas vai passar em número de vitórias aqui, e se o Frankfurt empatar, já consegue a classificação, mas aí o Borussia passa o Freiburg. Então ele tem que torcer aqui, né? Basicamente, se ele vencer, ele vai conseguir avançar, porque ele vai ultrapassar um dos dois. Então hoje ele pega o Kiel, que confirmou o seu rebaixamento com a derrota para o Freiburg no último jogo. O Kiel já está rebaixado, então as principais disputas do campeonato alemão já definiram com título e rebaixamento, agora restam as vagas europeias. O Borussia, como eu falei, vem jogando muito bem com a DM, marcando muitos gols. Iraci também, um time que se acertou com seu novo treinador e que vem forte, que quer coroar essa classificação para a próxima temporada. O Kiel vem invicto nos jogos em casa, nos últimos 3 pelo menos, né? Uma vitória e 2 empates, mas um time bastante limitado e também que sofreu muitos gols e com uma limitação no lado defensivo. Isso colocou o time em problemas aí durante toda a temporada, pessoal. Eu ia recomendar para vocês o handicap do Borussia, porque deve vir uma vitória, mas é um time que tomou gols aqui em quase todos os jogos. Isso me coloca sempre uma bet em risco no lado do Borussia. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tentar buscar o mais de 2,5 gols, porque o handicap ainda tem que ser ao vivo, então já é mais um limbo de risco. A vitória é simples, vai demorar demais, vai vir lá pro segundo tempo. E os gols a gente conta tanto com uma goleada do Borussia, que tá marcando quase 3 gols de média, quanto com gols do Kiel. Então tem 2-1, 3-1 aí nos placares, mais de 2,5. É muito bom, é a minha dica para esse jogo. Freiburg e Frankfurt, o confronto mais importante dessa rodada do campeonato alemão, porque é uma final para ambas as equipes aqui.
Quem vencer está na Liga dos Campeões, quem perder está fora. No caso, o Frankfurt aqui pode tanto vencer quanto empatar, que vai garantir a sua vaga aqui. O Freiburg, ele conseguiu um respiro, né? Ele ficou boa parte da temporada entre os 4 primeiros, depois ele caiu numa sequência aqui de resultados e aí ele engrenou com 4 vitórias nos últimos 5 jogos e voltou para essa disputa. Foi um dos times mais sólidos também da Bundesliga no quesito casa nessa campanha, deu uma tropeçada recente também, mas ele vem forte para este confronto. E o Frankfurt, o que pesou nele na temporada inteira para ele não ter garantido essa classificação ainda, e vai ser um balde de água fria se esse time acabar fora da Liga dos Campeões, é principalmente o desempenho fora de casa, onde o ataque desempenha muito pior, a defesa segue titubeante. Então, assim, o Frankfurt segue, na minha visão, bastante ameaçado para este confronto, tá? Frankfurt que no último confronto aqui perdeu a oportunidade de conseguir a sua classificação tropeçando diante do São Paulo. Já havia perdido outras oportunidades antes e, cara, acho que isso vai custar caro aqui. Eu vou no empate anulado do Freiburg nesse jogo. Um time com uma solidez defensiva maior, um desempenho em casa muito sólido. Embora eu ache o time do Frankfurt até ligeiramente um pouquinho melhor aqui, o Freiburg no momento é muito melhor. Na defesa, mais sólido, e o fato de jogar em casa, e o Frankfurt até abalado por conta desses resultados. Então eu vou no empate anulado, acho que a gente está bem defendido. Até porque se no final o jogo está empatado, o Frankfurt está sentando em cima da vantagem e o Freiburg buscando. Então a gente está bem defendido com esse empate anulado aqui nessa terceira dica. Gostei bastante das primeiras dicas aqui que eu selecionei para vocês no campeonato alemão, tá? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o mais recebendo a equipe do Leverkusen e o mais brigou também por vaga Liga dos Campeões até o final, mas o máximo que ele pode conseguir também é uma vaga em Liga dos Campeões. Ele vem com uma boa vitória importante diante do Bochum, mas essa sequência aqui, ó, de 6 jogos sem vencer, custou muito caro para essa equipe. E ele teve adversários acessíveis, teve o Kiel aqui em casa, teve propriamente o Wolfsburg, e não conseguiu vencer. Agora, né, o máximo que pode é uma vaga em Liga Europa ou Conference League. Mas é um time que dentro de casa foi muito sólido nessa temporada também, que mostrou uma defesa muito forte, ele está invicto nos últimos 10 jogos, e vai pegar o Leverkusen aqui, e se a gente for olhar os números, é tudo pro lado do Borussia, né? Mais gols, ataque melhor, time obviamente muito melhor, mas o Leverkusen não tem interesse nenhum nesse confronto, o time não conseguiu vencer o Borussia no último jogo em casa, na despedida do Xabi Alonso do comando da equipe. Ele tentou bastante, finalizou demais, mas agora o trabalho foi encerrado, né? Então o ânimo dessa equipe está todo lá embaixo, provavelmente pode misturar os jogadores também. Então eu vou recomendar aqui o empate no Lodo Mais, com a gente ficando bem defendido nesse empate do time da casa, que ainda tem algo a disputar na competição, que foi sólido nos jogos em casa durante toda a competição também, contra um time totalmente desinteressado, que é o Leverkusen no momento, e que não vem jogando tão bem assim fora de casa. Indo para o Brasileirão, pessoal, a gente tem aqui a equipe do Ceará contra a equipe do Sport. Ceará que está aqui na 6ª colocação, o Sport amargando a última colocação na tabela. Desempenho aí realmente pífio da equipe do Sport. E o Ceará que vem de uma vitória em casa diante da equipe do Vitória, mantendo a invencibilidade em casa dentro do seu estádio. Ele perdeu num outro estádio lá para a equipe do Palmeiras, mas no geral em casa vem jogando realmente muito bem. Hoje a única baixa é em relação ao Fernando Sobral, que está suspenso aí. E o time tem um confronto difícil na semana que vem diante do Palmeiras, onde ele perdeu por 1-0 em casa. Então, assim, o foco, na minha visão, do Ceará vai todo pro Brasileirão mesmo, onde o time tá fazendo uma boa campanha. Só tem que tomar cuidado aí, alguns jogadores do Ceará que estão pendurados, o próprio Pedro Raul, Matheus Bahia, Galeano, Lucas Mugni. Esses 4 estão pendurados e vencendo alguns dos principais atletas da equipe do Ceará. O Ceará, como eu falei, está fazendo uma campanha digna. Não é uma campanha de encher os olhos para poder credenciar o Ceará como favorito. O que credencia são duas coisas, né? O fato do time em casa estar jogando muito bem e o fato do Sport estar jogando muito mal. Mas a gente não pode esquecer que esse é um clássico estadual, um confronto aqui que para as coisas. Mas o desempenho do Sport ele vem muito abaixo, né? O Antônio Oliveira vai tentar vencer a primeira aí. Não vence o Ceará fora de casa desde 2004 e deve mudar o esquema tático para poder fazer isso, jogando com 3 zagueiros, o Antônio Carlos tendo um pouco de oportunidade, mas como eu falei, um time aí que não se acertou, até esperava um pouco mais essa equipe do Sport, com o Pablo e o Barleta lá na frente, com o Lucas Lima, mas não tá rendendo nada.
Eu acho a linha justa aqui em 1,90, mais ou menos 0,25 do Ceará, como a gente pegou em outros jogos aqui, já diante da equipe do Vitória, e também teve um outro aqui que a gente pegou contra a equipe do Vasco. Eu acho interessante e eu vou manter essa estratégia de apoiar o Ceará dentro de casa aqui, para mim é a melhor dica desse primeiro jogo, mas, obviamente, zebras podem acontecer, porque, como eu falei, se trata de um clássico, ok? No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Vasco da Gama e o Fortaleza. O primeiro ponto relevante aqui são dois, na verdade, né? O fato de ambos disputarem jogo no meio de semana da Copa do Brasil. Pro Vasco, melhor, porque ele vai jogar em casa agora e depois em casa de novo contra a equipe do Operário, com 1-1 na ida, então o Vasco tá com uma situação interessante. O Fortaleza, ele empatou com o Retrô. No meio de semana ele teve um jogo muito intenso diante do Bucaramanga, então pode ser que ele poupe aqui os seus jogadores. O Vasco não pode poupar, porque ele tá muito pressionado, já são 9 jogos sem vencer. É o segundo jogo do Fernando Diniz, então ele deve repetir a escalação que foi diante do Lanús, sem poder contar com o Lucas Freitas, sem poder contar com o Payet e com a torcida querendo um desempenho melhor. O Vojvoda, por sua vez, não está numa situação absurda no Brasileirão, mas não perdeu nos últimos 3 jogos, uma vitória, 2 empates, e vem numa sequência aqui de invencibilidade grande. O time deve rodar bastante aqui o elenco para este confronto. Como eu falei, tem um jogo muito importante na Copa do Brasil, que dá um retorno financeiro muito imediato. Tem o desgaste do jogo do meio de semana também, que foi muito maior do que o do Vasco, que a implicação do Fortaleza na Libertadores é muito maior, já vinha numa sequência grande. Então eu vou também somar isso ao fato do Fortaleza não vir jogando bem os seus jogos fora de casa, tá? O Vasco realmente não é uma grande equipe. Eu perdi algumas apostas do Vasco recentemente, mas eu vou no empate anulado nesse jogo. Achei a linha bem alta contra um time que não vence ninguém, com o Vasco precisando do resultado, precisando de melhorar o seu desempenho, com o time um pouco menos desgastado, os melhores jogadores disponíveis enquanto o Fortaleza tende a rodar. Então eu vou no Vasco de novo aqui e me julguem, pessoal. Gostei contra o Vitória aí, o Vasco conseguiu tomar virada com um jogador a mais, mas é isso, né? Vasco é Vasco. Para finalizar, pessoal, a gente tem o jogo do São Paulo contra o Grêmio, e esse jogo aqui, pessoal, eu vou trazer pro ao vivo. São Paulo perdeu o Lucas Moura, deve voltar só depois do Mundial de Clubes. O time não vem desempenhando de forma incrível, mas passou muitos jogos invicto também. Tem uma força em casa grande que tem que ser respeitado, mas o time tem um jogo de volta da Copa do Brasil no meio da semana que vem, então o foco está nessa questão do retorno financeiro imediato também. A posição no Brasileirão ela é tranquila. Os desfalques do São Paulo pesam na minha visão, mas ele vai enfrentar um Grêmio que também não está conseguindo vencer muitos jogos, venceu só um dos últimos 10, isso dentro de casa. Conseguiu um bom desempenho diante do Godoy aqui para poder se colocar numa boa situação na Copa Sul-Americana, mas não venceu, finalizou bastante, mas não conseguiu por as redes. Até tinha uma dica de finalização lá no meu grupo gratuito. E o Grêmio também tem um jogo de Copa do Brasil diante do CSA. Esse confronto é essencial para o Grêmio. Então, num jogo onde ambos podem poupar, com muitas incertezas e tudo mais, trazer para o ao vivo aqui, eu acho a melhor indicação. Eu devia ter falado antes desse jogo do Crystal Palace e do City, porque ele é mais cedo, né? Mas tudo certo aqui. Uma final muito interessante de um time que nunca venceu o título contra outro, que é o grande vencedor da última década. Então a gente tem aqui o Crystal Palace e o City. E o Crystal Palace é um time que eu particularmente tô torcendo nessa final. Ele tem a minha torcida, porque foi um time que me encantou nessa temporada, apesar de todas as dificuldades. O Crystal Palace teve até questão de fair play, não conseguiu contratar tanta profundidade do elenco, mas como esse time encaixou, como esse time conseguiu desempenhar bem durante toda a temporada da Premier League e como ele conseguiu avançar, fazendo 2 vezes 3 gols, uma diante do Fulham, outra diante do Aston Villa, vem desbancando os favoritos. Esse trio ofensivo com o Sarr, com o Eze, com o Mateta, muito interessante. Então, assim, Crystal Palace tem a minha torcida, mas vai ter um páreo duro pela frente, né? Já que o City vem no seu melhor desempenho recente aqui, 10 jogos de invencibilidade, vacilou muito na Premier League porque ele não conseguiu vencer o Southampton, que havia tomado gol para todo mundo, e ele ficou com a sua vaga para a Liga dos Campeões aqui ameaçada. No momento aqui ele está em 6º lugar, fora da fase de classificação. Aston Villa venceu ontem, green pra gente. Chelsea venceu ontem, outro green pra gente. Mas assim, a gente tá aqui para poder falar de Copa da Inglaterra. O City é um time muito técnico. Como a gente falou, dispensa apresentações, o seu estilo segue sendo o mesmo. Não é o time mais incisivo do mundo, não é um City que finaliza absurdamente, mas é um City que controla com posse. E é um confronto aqui que pode marcar a despedida do De Bruyne. Foi um craque aí, um dos jogadores mais importantes da história do City nesse meio campo, com o Savinho, com o Doku, e que tem a volta do Haaland, que é um atacante de muito gabarito. Pessoal, eu acho o City sim ligeiramente favorito aqui para este confronto, mas num campo neutro, o Wembley vai ser a final, eu acho que o Crystal Palace pode aprontar das suas, tá?
Esse jogo aqui, na minha visão, ele tá bem precificado na linha de vencedor do jogo, mas o mercado de gols ele me agrada. Eu vou no mais de 1.5 aqui. Eu não acho que vai ser um jogo para muitos gols assim também, nem é pela média dos times, que também não é muito alta. O City tem se defendido bem nos últimos jogos, mas são times muito capazes no lado ofensivo. Então a gente tem tanto gols do City quanto gols do Crystal Palace. Eu botei 1-1 e 2-0, 2-1 como os placares mais prováveis aqui, 2-1 pro City, tá? E eu vou, acho que isso inclusive vai ser o placar do jogo, mas o mais de 1.5 gols aqui me deixa bastante confortável, porque quando sair o primeiro gol, aí o jogo vai ficar muito movimentado, tanto pelo lado do City, esse é um pouco mais arriscado, porque o City controla bem o jogo, quanto pelo lado do Crystal Palace. Então o mais de 1.5 aqui é o que eu mais gosto. Para poder finalizar, pessoal, duas dicas da Série B aqui para vocês. Uma do Operário contra o São Paulo. Cara, eu gosto bastante desse time do Operário, acho que os resultados não estão refletindo o desempenho da equipe. Na verdade, começaram a refletir agora, né? Com a vitória diante do América e a vitória fora de casa diante do Cuiabá. Duas vitórias muito boas. O time do Fantasma é um time para mim poder brigar lá em cima. O time é forte fisicamente, tradicionalmente tem uma boa defesa e que se acertou um pouco mais do lado ofensivo. Vinha alguns jogos sem marcar aqui, mas começou a deslanchar. E se ele começar a marcar mais e manter essa estrutura defensiva, vai incomodar bastante. Vai enfrentar o Botafogo, que para mim é um dos piores times do campeonato. Mais uma vez, a equipe aqui de Ribeirão Preto, perto da minha cidade, mas é muito fraco. Ofensivamente é muito ruim. A média, esse inclusive é um ponto interessante, do Botafogo, ela nem vai ser tão baixa assim, porque a média de gols marcados, ó, ela vai estar em 0.9, e isso é uma média baixa, mas ela ainda é inflada por conta desse 4 gols aqui que ele fez no CAP. Só que esse jogo aqui, se você não acompanha o campeonato, você não sabe que o CAP teve um jogador expulso. Então o Botafogo só conseguiu marcar muitos gols porque o adversário tinha um a menos. Não fosse isso, a média de gols do time era muito mais baixa. Então, para você precificar gols, isso é um ponto muito importante, esses jogos que fogem da curva aqui. Então, eu acho o Operário bem favorito aqui nesse jogo, menos 0.25 ao vivo, eu acho bem interessante. E para a Série B aqui, uma melhor dica desse jogo também, tá? Para poder finalizar, a gente tem o Vila Nova recebendo o Atlético Paranaense. E, cara, aqui eu não concordo de jeito nenhum com esse favoritismo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem tido problemas no lado defensivo, lesão de jogadores, não está engrenando no campeonato. Série B é um campeonato muito difícil, ainda tem um jogo de volta da Copa do Brasil no meio de semana que dá um retorno financeiro imediato, jogo diante do Brusque. Então o CAP, que já está com problemas defensivos, ainda pode poupar, é uma viagem desgastante. O Vila Nova em casa é muito sólido, venceu os 3 jogos que disputou até o momento aqui, embora não tenha jogado mesmo tão bem assim fora de casa. Na minha visão, cara, o Vila é osso duro, carne de pescoço, não sofreu nenhum gol dentro de casa, estão possibilitando aqui o mais 0.25 do Vila Nova. Para mim, essa é uma das melhores entradas que a gente tem aqui também. Então, eu gostei muito dessa seleção que a gente fez aqui para sábado. Estou bastante confiante e tomara que amanhã eu volte aqui para poder comemorar um resultado positivo aqui com vocês. Beleza, pessoal? Então, são os meus palpites para sabadão. Pergunto quais os seus, comente aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.